o professor Barata tá ligado à minha história na engenharia. Eu tive em vias de largar a escola de engenharia. E aí, convencido pelo meu pai, pelos irmãos, eu voltei à escola, né? Depois de quase perder um ano, porque eu cheguei a largar tudo. E aí eu recebo um telefonema de casa e ele perguntou: você é o Francis Bogossian, representante de turma? Eu falei: sou. Eu sou o professor Barata. Eu vou voltar da aula, eu tive afastado, preparando a minha tese de livre docente, e eu agora já voltei a dar aula. E eu queria conversar com você. E o professor Barata queria dados sobre a turma, sobre os alunos, sobre o interesse e desinteresse, para ele preparar durante as férias as aulas que ele ia lecionar. Eu achei aquilo fantástico e fiquei pela primeira vez na minha vida, nas férias, doido para as aulas começarem. E a empolgação que ele passava aos alunos também era pela empolgação que ele tinha com a engenharia e com uma coisa que era única, que era um patriotismo dele, que não era um patriotismo cego, era uma fé no Brasil, uma crença inabalável de que o Brasil seria um país grande e importante, não só pelo seu tamanho, pelos seus recursos naturais, mas também pela crença no brasileiro, na capacidade do povo brasileiro. E ele sempre falou disso com uma certeza, com entusiasmo. Foi o que mudou a minha vida, entendeu? Eu estava desiludido com a engenharia, estava querendo sair da engenharia. E quando assisti as aulas dele, eu me animei. Eu falei assim: isso me interessa, porque isso é um assunto tão desconhecido, é novo, né? Que tem muita coisa para fazer, eu vou poder contribuir. Uhum. Se eu fosse um outro ramo da engenharia, eu talvez não tivesse essa chance que eu tive. Os engenheiros são fundamentais. Os engenheiros são fundamentais para o progresso da humanidade, para o progresso de um país, para o progresso de uma cidade, tem que haver engenheiro. E ele nos falava muito de história da engenharia, coisa que outras pessoas não falavam. Ele era o único que falava de história da engenharia e de importância da engenharia. Então ele passou para nós a importância da sociedade como um todo, o papel dos engenheiros na sociedade, a importância da engenharia para o país, uma postura extremamente nacionalista. Ele sempre amou o Brasil e, de certa forma, nos ensinou também a valorizar o nosso país. E realmente o Barata me influenciou, mostrou a grandeza da geotecnia que eu não conhecia. Então isso realmente me influenciou para seguir o caminho de mecânica dos solos. Foi numa aula no primeiro semestre de 1971, na cadeira de mecânica do solo, Barata dando aula, explicando lá a compactação, como é que faz, não sei o quê, e eu parei a aula, levantei o dedo e falei: professor Barata, para que serve essa tal de mecânica dos solos? Ele falou: meu amigo, qual é o seu nome? Eu falei: Cílio, o senhor me espere depois da aula. Meus amigos falaram assim: pô, Cílio, o cara vai te matar, vai te botar, vai te reprovar, tu vai sair daqui morto, acabou para você, é melhor você mudar até de turma, em vez de ser da turma da manhã, ser da turma da tarde. Acabou a aula, todo mundo foi embora, Fundão, aquela zona toda, porque aquela época era uma época um pouco mais tumultuada. E o professor Barata falou: você me perguntou o que é essa tal de mecânica do solo, então eu vou te explicar. Eu vou resumir. Ele foi extremamente didático, extremamente acolhedor, e foi nessa hora que eu resolvi realmente parar para pensar. Fui para casa pensando naquele negócio, pô, o cara foi legal, não sei o quê. Conclusão: a partir daí sentava na primeira cadeira, e foi a partir desse momento que eu me dediquei à mecânica dos solos, fundações, obras de terra, ao longo desses quase 40 anos já de trabalho profissional. O que é preciso, as qualificações necessárias para ser um bom engenheiro geotécnico? Primeiro, gostar de geotécnica, que é uma das áreas da engenharia civil, no caso, né? Tem que estudar muito, né? Estudar muito. E tem que ter experiência, vivência. Assim, o contato do engenheiro geotécnico com a natureza é fundamental, né?
É fundamental conhecer a natureza, gostar da natureza. Não é? Um engenheiro de solos bom tem que se preocupar com a natureza, mais do que outros. Mais do que outros. É responsável. É responsável. É um ecologista por natureza. Sim. Por natureza, da natureza. Ele foi um lutador, né, para despertar os participantes da ABMS, levar os jovens para a ABMS, esquentar o núcleo do Rio de Janeiro, e depois veio a ser o presidente da ABMS, né? Realizou o congresso, um dos congressos nacionais aqui no Rio de Janeiro, e era um elemento ativo, né? Ele não era um elemento que ficava calado nas reuniões. Se a proposta, seja de quem quer que fosse, não fosse aquela que era considerada a boa para os engenheiros geotécnicos, principalmente para os jovens, ele contestava, discordava, visando o quê? Visando os interesses soberanos dos jovens geotécnicos. Eu acho que todos ele é o pai, acho eu, não só meu, mas de muita gente mais. Agora, uma marca importante é que eu entrei para sócio da BMS no 5º ano da Escola de Engenharia. Então, toda a minha turma de mecânica de solos, que na época eram 15, né, nós entramos, nos associamos à BMS no 5º ano da Escola de Engenharia. Nós já éramos sócios. No 2º semestre, nós já éramos sócios da BMS por intermédio e por incentivo do Barata. E já estava na hora do congresso, de montar o congresso. Faltavam 4, 5 meses só para o congresso. Aí eu me levantei e disse que propus ali ao conselho que, se eles quisessem, que eu coordenaria o congresso no Rio de Janeiro. E o pessoal topou, acreditou em mim, e eu reuni alunos da escola, engenheiros jovens, e fizemos o congresso no Rio de Janeiro, em 70, que foi um sucesso, né? E no congresso eu fui eleito presidente para a gestão seguinte, né? Que era de 70 a 72. Então o Barata foi presidente numa época em que a geotecnia estava grande, e o Barata era grande e era um grande consultor, então acho que para a BMS foi muito bom, porque a presença dele como presidente valoriza, né, a instituição. Mas como presidente viajava pelo Brasil e fazia palestras, etc., né? E tinha responsabilidade grande, né? Esforço consagrado pelo Prêmio Fernando Emanuel Barata da BMS, criado em 2010 e dedicado aos jovens engenheiros. O contato mais recente, que foi realmente muito emocionante, foi estar presente na reunião do Conselho Diretor da BMS, recentemente no Congresso de Gramado, quando foi feita uma sugestão, encaminhamento de um prêmio, mais um prêmio da BMS, prêmio esse que seria de incentivo aos jovens e que se destacassem ao início e que tivessem a tendência de uma carreira promissora. E foi encampado pelo Conselho quase de forma espontânea que o prêmio tivesse o nome do professor Fernando Emanuel Barata. E ter assistido esse momento, muito bom.